Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Renda Passiva. Eu sou Michel Moreira, criador do canal, e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os fundos imobiliários, tá? Essa classe de ativo junto com as ações que eu mais prefiro investir, que eu mais gosto, justamente por criar a possibilidade do recebimento dos dividendos todos os meses, né? Então, antes de entrar no assunto propriamente do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, ativem as notificações, encaminhem para as pessoas que vocês acharem importante, que precisam saber sobre investimentos, né? Um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um parente, um amigo. Ajuda bastante aqui o crescimento do canal também, tá bom, pessoal? E espalhar a educação financeira nunca é demais. Então, pessoal, qual que é o conceito do fundo imobiliário? O fundo imobiliário nada mais é do que uma aglomeração de pessoas que decidem comprar cotas de um fundo que investe num imóvel, tá? É um conceito básico. De que forma você consegue comprar fundos imobiliários? Através da sua corretora de investimento, né? Até criei vou deixar aqui o link do vídeo que eu fiz abrindo uma conta na corretora. Então, após a conta da corretora estar aberta, você vai transferir um valor da sua conta corrente para a conta da corretora e lá você vai escolher os fundos imobiliários que você quer investir, né? Então, os fundos imobiliários, eles são geridos por uma gestora, né? Por um ou mais gestores que vão comprar os imóveis, vão conseguir os inquilinos, vão administrar, vão fazer toda a parte burocrática e você só vai ficar com a parte de receber o valor dos aluguéis, tá, pessoal? E os fundos imobiliários, eles investem nas mais diversas classes de ativos, diferentes imóveis. Então, vou dar um exemplo aqui. Existem fundos de galpão logístico, fundos de lajes corporativas, fundos de hospitais, escolas, universidades, hotéis. Os mais diversos empreendimentos imobiliários, os fundos imobiliários podem investir, tá? Então vai depender da gestora e o que ele quer investir, o que o gestor acha mais interessante para a aplicação desse capital, tá, pessoal? Então são os fundos imobiliários, né? São todos regulados pela CVM, são empresas grandes por trás, BTG, a própria XP, Banco Itaú, as mais conhecidas, as maiores gestoras aí dos fundos imobiliários que existem, tá, pessoal? Então, qual é a grande vantagem inicialmente dos fundos imobiliários que eu vejo, tá? Com baixo valor você consegue investir. Então, hoje existem cotas aí sendo negociadas a R$10, a menos de R$10 até, algumas cotas. Porém, a grande maioria dos fundos, a cota é na faixa de R$100, a base é 100, tá? Então, R$100 uma cota. Alguns fundos negociam a 80, 90, 110, 120, mas a média é R$100. Então, hoje com R$100 você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele investe no imóvel e você recebe um aluguel referente a essa cota que você tem desse fundo todos os meses na conta da sua corretora. Então, fácil acesso ao fundo imobiliário com baixo valor é um dos principais fatores que eu vejo como vantagem de investir em fundo imobiliário. O segundo ponto que eu vejo de grande vantagem investindo em fundo imobiliário é a liquidez, tá? Tanto na hora de comprar como na hora de vender. Então, se você tem aí R$200 mil para comprar um imóvel, um apartamento, né, você vai procurar, você vai tentar achar uma melhor localização, um imóvel de boa qualidade, com um bom padrão construtivo, numa área que você imagina que vai ser fácil de você alugar. Então aí já vai demandar algum tempo, talvez alguns dias, semanas ou até meses para você conseguir comprar esse imóvel, tá? Na hora de vender, então você também não vai vender de uma maneira tão simples e fácil, né? Talvez vai também dias, semanas e meses para você conseguir encontrar um comprador para esse teu imóvel, tá? Já nos fundos imobiliários, você colocando o dinheiro na corretora, você escolhe o fundo no qual você quer investir, né? Então, no mesmo dia ali as suas ordens são executadas e o fundo imobiliário já é seu naquele mesmo dia, tá? Na hora de vender, você vai também colocar a ordem de venda na conta da corretora e até 2 dias úteis o dinheiro já está disponível na sua conta. Então, a questão de liquidez, do fácil acesso à compra e também na facilidade que você tem na hora de vender são um ponto também que eu acho super válido investir em fundos imobiliários, essa facilidade da compra e da venda, tá, pessoal, das cotas.
Outro item que eu acho super importante de se destacar nos fundos imobiliários são a diversificação, tá, pessoal? Então, um único gestor, um único fundo, ele pode investir em diversos tipos de imóveis, tá? Então, comparando com você, pessoa física, de novo, você compra um apartamento numa região e coloca esse apartamento para alugar. Ele está lá, disponível para aquela região, especificamente as pessoas que querem morar naquela região alugar um imóvel, né? Já no fundo imobiliário, o gestor pode ter comprado um galpão logístico lá em São Paulo, pode ter comprado uma rede de hotéis no Rio de Janeiro, pode ter comprado lajes corporativas na Faria Lima, na Avenida Paulista em São Paulo também. Então, a diversificação que um gestor de fundo imobiliário consegue fazer com seu dinheiro é uma diversificação muito maior do que você, como pessoa física, consegue fazer. Então, as diversificações de região e de classes de ativos também, né? De novo, lajes corporativas, hotéis, faculdades, galpões logísticos. Toda essa diversificação que o gestor consegue na aplicação dos recursos é super importante e eu acho também uma das grandes vantagens de se investir em fundo imobiliário, né? Você não está exposto a uma única região. Então, dessa forma, o seu dinheiro é aplicado diversificadamente, né, em diferentes ativos, em diferentes regiões. Então, isso é uma grande vantagem que eu vejo nos fundos imobiliários, tá, pessoal? Outro ponto também de se levar em consideração é a questão dos custos, tá? Então, hoje, quando você compra um imóvel ou você vende o imóvel, você tem ali custos de prefeitura, né, o ITBI, os custos do cartório, os custos da corretora, né, que fica com uma comissão desse valor do seu imóvel, né, tanto na hora da compra como na hora da venda. Então, os custos embutidos são muito altos. Já com os fundos imobiliários, se você comprar um imóvel, R$200 mil em cotas de fundo imobiliário, a maioria das corretoras hoje é taxa zero para fundo imobiliário, então você não paga taxa de corretagem, e tem umas taxas da B3, que é a taxa de liquidação e a taxa de emolumentos, que eu chutando assim um valor alto, imagino que R$20, R$30 seria o que você gastaria para investir aí em torno de 200 mil em fundos imobiliários, tá, pessoal? Então, as taxas são muito, muito baixas ou praticamente zero, o que para mim é uma outra grande vantagem na hora de você investir em fundo imobiliário. Outro ponto, pessoal, é o fracionamento desse imóvel que você consegue fazer para obter liquidez em qualquer momento, tá? Então, exemplificando, da mesma forma, pensando nesse mesmo imóvel que você compraria com R$200 mil para alugar um apartamento. Digamos que você, depois de um período lá, acontece uma emergência e precisa lá de 20, 30 mil reais, né? Você vai ter que vender todo o apartamento, você não consegue vender um quarto, um banheiro, uma cozinha para pegar aqueles 20, 30 mil reais que você precisa para uma emergência, né? Você tem que vender todo o apartamento ou talvez financiar esse valor com um banco e dar o apartamento como uma garantia, pagando altas taxas de juros, né? Pensando hoje em junho de 2022 com a Selic a 12,75 e subindo, então os juros também se torna alto para você fazer uma operação dessa, né? Então, assim, com os fundos imobiliários você não tem esse problema, porque se você tem R$200 mil investido em uma cota de fundo ou em diversos fundos, você pode vender só 20, 30 mil reais dessas cotas. Em 2 dias o dinheiro está na sua corretora e os outros 170, 180 mil vão estar lá investindo, rendendo todos os meses o seu dividendo, né, o recebimento do aluguel que você tem direito das suas cotas. Então você não precisa, não é necessário você se desfazer de todo o seu imóvel para ter acesso a esse valor que você precisa, né? Então esse fracionamento do imóvel, do valor do imóvel, quando você precisar e ter acesso, é uma também das vantagens do fundo imobiliário, tá, pessoal? Outro ponto que eu vejo de vantagem é a não necessidade de administração desse imóvel. Então você paga um gestor, né? O valor que você recebe líquido do aluguel desse imóvel já está descontado ali a taxa de gestão desse fundo, tá, pessoal? Então, assim, o gestor vai ser responsável por reformar o imóvel, por alugar o imóvel, por fazer alguma mudança ali de inquilino ou de contrato. Se uma pessoa sai ou uma empresa sai de um galpão logístico, ele reforma e aluga de novo.
ou reajustes de contrato, reformas, todas essas coisas chatas que tem quando você é dono do imóvel e você aluga e você precisa estar cuidando no dia a dia, né, com o inquilino. Nos fundos imobiliários você não tem essa preocupação, tá? Então existe um gestor, o gestor ele é responsável, um gestor profissional, ele é responsável para cuidar de todos esses detalhes aí da locação do imóvel, do gerenciamento desse imóvel, e você só fica, digamos, com a parte boa, que é receber o aluguel desses imóveis, tá? Desse fundo imobiliário. A rentabilidade também é melhor nos fundos imobiliários, tá, pessoal? E eu vou explicar por quê. Quando você tem um imóvel físico, digamos, continuando com esse exemplo que eu dei de um apartamento de 200 mil reais, suponhamos que você aluga esse apartamento por R$1.000, tá? Então todos os meses você vai receber aqueles R$1.000, por mais que você aplique esse valor com uma rentabilidade boa, vai levar alguns anos para que você consiga outros 200 mil para comprar um outro imóvel e colocar esse segundo imóvel a alugar também, certo? Com os fundos imobiliários, não, isso acontece de uma forma imediata. Então, suponhamos que você colocou 200 mil reais nos fundos imobiliários, tá? Você vai receber todos os meses o valor referente ao aluguel desses fundos que você tem direito, e você vai comprar novas cotas, e essas novas cotas vão te gerar aluguel, e essa bola de neve vai aumentando ao longo dos meses, ao longo dos anos, tá, pessoal? Então, você, com o aluguel que você recebe naquele momento do fundo imobiliário, no primeiro mês já de investimento, você consegue comprar novas cotas para que essas novas cotas também gerem o aluguel, e você vai conseguindo cada vez mais, mês após mês, ir comprando mais cotas e fazendo com que esse valor do seu imóvel através dos fundos imobiliários aumente, né, todos os meses, e também a sua renda passiva com os recebimentos dos aluguéis também vão aumentando no mês a mês. Então, comparando com o imóvel físico e os fundos imobiliários, eu acho uma grande vantagem. Outro ponto, o imóvel físico, o aluguel do imóvel físico, você tem um imposto de renda sobre esse aluguel que você é obrigado a pagar. Já nos fundos imobiliários, o recebimento do aluguel é isento, tá? Então, quando você recebe o valor na sua corretora, você não tem que pagar imposto de renda sobre esse aluguel, tá? Você só vai pagar o imposto de renda se você comprar a cota do fundo, a cota se valorizar e você vender com lucro essa cota. Então, só nesse momento você vai ter que pagar o imposto de renda sobre esse lucro, tá, pessoal? Comprando as cotas todos os meses, reinvestindo os dividendos que as cotas geram todos os meses, comprando novas cotas, é o segredo aí no longo dos anos você aumentando essa sua renda passiva. Tá bom, pessoal? Basicamente seria isso, tá? Esse vídeo falando sobre fundos imobiliários, sobre um conceito de fundo imobiliário. Então, espero que tenham gostado, espero que eu tenha explicado de uma forma simples e objetiva para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe por favor aqui nos comentários. Vou deixar o link também no meu Instagram, que eu falo bastante lá também sobre investimentos. E muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo, e até a próxima.